Olá! Hoje a gente vai analisar em detalhes uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que, na prática, redesenha uma parte fundamental do nosso sistema de justiça criminal. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que está no centro de um dos maiores debates jurídicos do Brasil nos últimos anos. Será que a mesma pessoa que autoriza uma quebra de sigilo ou uma busca e apreensão consegue, depois, jogar o mérito do caso com total isenção? É isso que a gente vai entender agora. Para a gente não se perder, vamos organizar a conversa em 5 pontos principais. Primeiro, o que é o juiz das garantias. Depois, o que o Supremo decidiu. Em seguida, os prazos e os limites dessa mudança, as exceções, claro, e, por fim, outras alterações importantes que vieram junto nessa decisão. Então, vamos começar pelo começo. Afinal, o que é essa figura do juiz das garantias? Bom, a ideia que veio com a Lei 13.994 de 2019 é criar um juiz específico só para a fase de investigação. A função dele é ser um guardião dos direitos do investigado, sabe? Ele que vai autorizar as medidas mais sensíveis, como uma prisão preventiva ou uma interceptação telefônica, garantindo que tudo seja feito dentro da lei. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. É como se o jogo fosse dividido em duas partes, com dois árbitros diferentes. O juiz das garantias atua no primeiro tempo, que é a investigação. Já o juiz da instrução entra no segundo tempo, que é o processo em si, o julgamento. A ideia é justamente evitar o que se chamava de juiz inquisidor, aquele que se envolvia tanto na investigação que, segundo os críticos, poderia acabar perdendo a imparcialidade na hora de sentenciar. Pois é, essa lei ficou suspensa por anos, gerando muita discussão. Mas agora, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, o STF finalmente bateu o martelo. E a decisão foi essa, preto no branco. A criação do juiz das garantias não só é constitucional, como agora é obrigatória. Não é mais uma opção, uma escolha. Todos os tribunais do país que lidam com a área criminal vão ter que se adaptar. Ok, a mudança é para valer. Mas como é que uma transformação desse tamanho vai acontecer na prática? Bom, o STF também pensou nisso e definiu um cronograma e as regras do jogo. A Corte deu um prazo inicial de 12 meses. É o tempo que os tribunais têm para se organizar, para criar as estruturas e para fazer a coisa toda funcionar. E sabendo que os desafios são gigantes, especialmente em estados enormes e com realidades muito diferentes, o Supremo abriu a possibilidade de prorrogar esse prazo por mais 12 meses. Mas atenção, essa prorrogação não é automática, precisa de uma justificativa bem fundamentada. E aqui está o fluxo, bem desenhado. O juiz das garantias cuida de tudo até um momento muito específico, oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Quando a acusação é formalizada, a competência dele acaba. É como se ele passasse o bastão, e aí um outro juiz, totalmente novo no caso, assume para tocar o processo e o julgamento. Certo, então a regra é essa. Mas, como quase toda regra no direito, ela tem exceções. O STF deixou claro que esse novo sistema não vai valer para todos os tipos de processo. A lógica aqui é que esses casos já têm regras muito próprias e especializadas. O Tribunal do Júri, por exemplo, tem um procedimento único. Casos de violência doméstica envolvem medidas de proteção urgentes. Crimes eleitorais, a justiça eleitoral e por aí vai. Nesses casos, o STF entendeu que o melhor é manter os sistemas que já existem e funcionam. E olha, o julgamento não parou por aí. Aproveitando a discussão, a Corte decidiu sobre outros 2 pontos bem relevantes para o dia a dia do processo penal. A primeira é sobre as audiências de custódia. A regra ainda é que o preso seja apresentado pessoalmente a um juiz. Mas, agora, o STF autorizou que, em situações excepcionais, essa audiência possa acontecer por videoconferência. É uma decisão que leva em conta a realidade de um país continental como o nosso. Pense no Amazonas, por exemplo, onde levar um preso de um lugar para o outro pode demorar dias. A outra mudança é um pouco mais técnica, mas muito importante. Antes, se um juiz tivesse qualquer contato com uma prova que depois fosse considerada ilícita, ele automaticamente era afastado do caso. O STF declarou essa regra inconstitucional. O entendimento agora é que o simples fato do juiz ver uma prova ilegal não o torna, por si só, parcial. Ele tem a capacidade de desconsiderar aquela prova e julgar o caso com base no que é válido. E no fim das contas, tudo isso que a gente conversou, todas essas mudanças, se conectam a essa ideia do jurista italiano Luigi Ferrajoli. A separação clara entre quem investiga e acusa e quem julga. Esse é o pilar do chamado sistema acusatório, que busca garantir um julgamento mais justo e principalmente imparcial.
É isso que está no coração dessa decisão do STF. A decisão tá aí, mas o trabalho de verdade, o de colocar tudo isso em pé, está só começando. E isso nos deixa com essa reflexão final: quais serão os grandes desafios e, claro, as oportunidades de se redesenhar uma parte tão vital do sistema de justiça de um país inteiro. A resposta, só o tempo dirá.